Boa noite a todos do YouTube, espero que todos estejam bem. Hoje vamos continuar a nossa leitura a partir do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Lembrando sempre que se você conhece alguém que não dispõe de muito tempo para ler, para pegar a Bíblia, sentar, ler, mas dispõe de um tempinho para ouvir no carro, na hora do almoço, antes de dormir, indique esse vídeo e assim você vai estar contribuindo para que essa pessoa também tenha uma leitura regular da Bíblia. Vamos continuar então a partir do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Vamos lá. Convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: Não leveis para a viagem nem bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro. Tampouco tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira de vossos pés em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda a parte. O tetrarca Herodes, porém, ouviu tudo o que se passava e ficou muito perplexo por alguns dizerem: É João que foi ressuscitado dos mortos. E outros: É Elias que reapareceu. E outros ainda: É um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes, porém, disse a João: Eu o mandei decapitar. Quem é esse, portanto, de quem ouço tais coisas? E queria vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos narraram-lhe tudo o que haviam feito. Tomou-os então consigo e retirou-se à parte em direção a uma cidade chamada Betsaida. As multidões, porém, percebendo isso, foram atrás dele. E acolhendo-as, falou-lhes do reino de Deus, e aos necessitados de cura restituiu a saúde. O dia começava a declinar. Aproximaram-se os 12 e disseram-lhe: Despede a multidão para que vão aos povoados e campos vizinhos procurar pousada e alimento, pois estamos num lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar alimento para todo esse povo. Com efeito, eram quase 5.000 homens. Ele, porém, disse a seus discípulos: Fazei-os acomodar-se por grupos de uns 50. Assim fizeram e todos se acomodaram. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, ele elevou os olhos ao céu, os abençoou, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e foi recolhido o que sobrou dos pedaços, 12 cestos. Certo dia ele orava em particular, cercado dos discípulos, aos quais perguntou: Quem sou eu no dizer das multidões? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Ele replicou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: O Cristo de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente anunciar isso a alguém. E disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto, e ressuscite ao 3º dia. E dizia ele a todos: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida a perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder ou arruinar a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará quando vier em sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. Eu vos digo verdadeiramente que alguns dos que aqui estão presentes não provarão a morte antes de terem visto o reino de Deus. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou. Suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, aparecendo envoltos em glória, falavam de seu êxodo que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Ainda falava, quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o eleito. Ouvi-o. Ao ressoar essa voz,
Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem da montanha, veio ao seu encontro grande multidão. E eis que um homem da multidão gritou: Mestre, rogo-te que venhas ver o meu filho, porque é meu filho único. Eis que um espírito toma e subitamente grita, sacode-o com violência e o faz espumar. É com grande dificuldade que o abandona, deixando-o dilacerado. Pedi aos teus discípulos que eu expulsasse, mas eles não puderam. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Trazei aqui teu filho. Estava ainda se aproximando quando o demônio o jogou por terra e agitou com violência. Jesus, porém, conjurou severamente o espírito impuro, curou a criança e a devolveu ao pai. E todos se maravilhavam com a grandeza de Deus. Enquanto todos se admiravam de tudo que ele fazia, disse aos discípulos: Quanto a vós, abri bem os ouvidos às seguintes palavras: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam tal palavra, era-lhes velada para que não a entendessem, e tinham medo de interrogá-lo sobre isso. Houve entre eles uma discussão: qual deles seria o maior? Jesus, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou-a a seu lado e disse-lhes: Aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. E aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e quisemos impedi-lo, porque ele não te segue conosco. Jesus, porém, lhe disse: Não impeçais, pois quem não é contra vós está a vosso favor. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Jerusalém. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiram para outro povoado. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Ele replicou: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Outro disse-lhe ainda: Eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Amém? Vamos encerrar a nossa leitura aqui. E aqui nesses versículos que nós lemos, na verdade, esse capítulo, hoje nós lemos o capítulo 9. Esse foi o capítulo 9 do livro de Lucas. E nós vemos aqui Jesus em várias partes mostrando que ele veio trazer um novo testamento realmente. Quando ali na transfiguração está no monte e os discípulos veem ele, Moisés e Elias. E os apóstolos então querem fazer as tendas para os três. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Mas veio uma voz do céu e disse: Esse é o meu filho amado, ouvi-o. Então, com Jesus, tudo se fez novo. Nós não estamos mais debaixo das severidades e das condenações da lei, e também não estamos mais debaixo do tempo dos profetas. Com Jesus, tudo se transformou. Jesus veio trazer a verdade, a vida, o novo conhecimento. Como nesse episódio em que eles estavam indo para Jerusalém e passando ali pela cidade de... Como de que eles estavam passando? Estava falando aqui. Cidade de Samaria. Eles foram mal acolhidos, porque eles tinham Jesus estava mostrando que estava querendo ir para Jerusalém.
Então eles perceberam, e os samaritanos e os judeus não se davam. De modo que Tiago e João, mais uma vez aqui, evocaram o tempo dos profetas, o tempo do profeta Elias. Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumi-los? Né? Isso, se vocês lerem no livro de Reis, conta a história de Elias, que desceu fogo do céu e consumiu 102 homens. De modo que Jesus disse, não, vocês não sabem o que vocês estão dizendo, gente. Não é nada disso. Deixai-os. Vamos para outro povoado. Eu não vim para matar os homens, eu vim para salvá-los. Amém? Em algumas traduções da Bíblia tem esse adendo nesse versículo. Não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para perder a vida dos homens, mas para salvá-la. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós continuaremos a partir do capítulo 10 do livro de Lucas. Forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.